Vocês estão vendo a minha tela aí? Preparei uma outra apresentação para vocês. Pra mim não apareceu ainda não. Você já Não, não compartilhou? Ah, eu não apareceu tô não. compartilhando, eu não tô compartilhando. Perdão, um minuto. Ah, agora sim. Ô, Lucas, você tá achando que essa apresentação vai ter que horário, mais ou menos? Não vamos demorar muito não, assim, eu posso, assim, eu queria apresentar um pouco do modelo, passar pelas funções que a gente já tem, e daí eu ia querer mostrar no Swagger como é que funciona a interação com o Swagger, com o endpoint, com tudo mais, mas como é que você tá de tempo? Me fala aí. Não, é porque assim, ó, 2 horas eu tenho que vazar, né? Mas eu Ah, geralmente. acho que antes a gente acaba, antes a gente acaba. Não, mas Eu tem que tenho ser que, eu antes, tenho que fazer porque. uma pausa daqui a pouquinho também, umas 11h15 mais ou menos. Tá, É porque, é porque assim, eu tenho que Mas aí almoçar. você pode. Tipo, no máximo até 11, 11h30 pra mim é de boa. Se tá precisar de show. mais um pouquinho, é tranquilo também, mas. Não, então tranquilo. Então É de vamos boa. acelerar, mas sem acelerar muito. Então vamos focar, tá ligado? Tranquilo, tranquilo. Vamos começar falando da arquitetura que a gente escolheu, tá? Que é MVC, que é Uhum. basicamente Model View Controller, tá? Ela divide a aplicação em três partes, então três partes principais, digamos assim. Então você tem o controlador, que é por onde os métodos entram, onde a pessoa acessa. Você tem o modelo, que é o que interage com o banco de dados, é como você representa os seus modelos do banco de dados nas suas classes Java, e você tem o Vue. O Vue, cara, ele pode ficar dentro da própria aplicação Java, como também ele pode ser um framework externo. Então, eu não preciso ter necessariamente um Vue dentro aqui do meu Java de maneira estática, sabe? Como dá para fazer. Tem frameworks que fazem isso. Eu posso simplesmente expor minha API para que o Vue seja feito pelo Angular, pelo React, pelo Ionic da vida, sei lá, algum framework de front-end, tá ligado? Ou o próprio JavaScript e HTML da vida também faz isso. Então essa é a linha que o nosso projeto meio que segue, tá? A gente tem modelos, tem controladores e a gente não usa view interno no nosso projeto. Aí, pessoal, qualquer dúvida assim, vai parando, perguntando pra gente ir se acertando, tá? Enquanto a gente Aí eu explica. já vou fazer uma pergunta. Porque Manda quando a bala. gente trabalha com MVC, sempre que as pastas model, é, controller, repository e service, né? Aí o repository e service fica dentro desse controller? Não exatamente assim. Você diz dentro, Tipo, realmente dentro da pasta controller? não, não dentro da pasta, mas dentro dessa caixinha controller azul que você colocou aqui. Tipo, Não, é, não necessariamente, tá? É, assim, a gente pode pensar nessa organização como sendo uma parada mais. É uma organização padrão, mas não te impede de fazer de outras maneiras, saca? O uhum, repository, ele pode ser usado em qualquer canto da aplicação que a gente precise dele, entendeu? uhum, E onde faz sentido. Eu vou passar um pouco nisso também. Mas aqui, basicamente, é só um jeito de você organizar o seu projeto, é uma arquitetura. Obviamente, ela é muito mais. Tem muito mais do que a gente está falando aqui, mas é uma visão inicial de para fazer uma relação rápida com o que a gente tem e como é, tá? Mas, obviamente, vale o estudo de tudo isso de uma maneira melhor, tá ligado? uhum, Mas, basicamente, o repository, ele é simplesmente uma camada para você lidar com o banco de dados. Você vai precisar dela num service? Pode usar. Você precisa de dois repositórios num service? Dá para usar. Precisa no controller? Dá para usar. E assim vai, tá ligado? Claro que uhum. você tem estratégias para que isso não fique muito confuso, não fique uma classe enorme fazendo muitas coisas. Mas aí depende muito de como tu usa. O importante nesse ponto é que a gente está usando controle e modelo. Modelo para mapear nosso Uhum. banco de dados e controle para expor os nossos métodos. Beleza? Tranquilo, valeu. Entendidos? Então, É que eu lembro de ler sobre isso, mas já tem um tempo, né? Aí, relembrando aqui, mas então a essência é o model e o controller, né? o model, o controller e o view, tá? O view Uhum, ele é importante, mas a gente não tá deixando ele junto com o nosso back-end, tá? Nosso uhum, back-end vai expor o JSON, mas a gente vai tratar isso internamente como a gente quiser, tá ligado? uhum. Então, Beleza, essa é a ideia. beleza. Valeu. Vamos passar aqui agora para o model, tá? Entrar um pouquinho mais nisso. Já usando direto a nossa própria aplicação. Então, a gente tem lá no banco de dados quatro tabelas principais. Então, a gente tem a tabela de Olerite e a tabela de detalhes desse Olerite. E como é que a gente mapeia ele? Lucas, Pode falar. rapidinho, a gente vai criar uma classe depois para fazer o cadastro? Como que funciona? Como assim? Para cadastrar funcionário, excluir, como vai ter uma classe específica?
Cadastrar é fazer o post, né? Que é você insere Exatamente. dados no banco de dados. É simplesmente uma das funções do controller. Exatamente, tá? A gente também vai passar Essa por ali. função é... Ah, entendi. A gente vai criar lá um código para Isso. cadastrar e expor isso. Isso. Na verdade, já tem. A gente vai entrar mais nisso quando a gente estiver Na no interação com o Swagger. Quando a gente back-end. tiver no Swagger, quando a gente tiver no Swagger. Que a gente vai ver essas paradas mais visualmente, testando, entendendo esse fluxo, tá? Então não precisa se preocupar muito com isso agora, assim, porque eu sei que parece estar muito atrelado a, por exemplo, a gente tem o main e o main vai executar X coisinha. Isso aí, tá? Acontece e é bem comum quando você está treinando. Só que o nosso main na nossa aplicação, cara, é esse cara aqui. Uma vez que isso aqui subiu, mano, nossa aplicação já tá rodando. A gente vai precisar fazer a comunicação com pontos específicos do controller. Se ligou? Então, não, é meio que a gente vai ter um link que vai direcionar para um recurso e a gente vai fazer o processamento disso. Então, não tem muito uma classe para criar, sabe? A gente tem lá um mapeado e como a gente vai lidar com a criação, com a inserção, é responsabilidade nossa, tá? Mas eu também vou chegar nessa parte. E aqui a gente estava falando do modelo, né? A gente tem o Olerite, que é composto pelo Olerite mesmo, em nível de banco de dados, com todas as suas atributos que são cabeçalho e rodapé. E a gente tem os detalhes, que são outra tabela, mas eles compõem o corpo do Olerite. E como é que rola esse mapeamento? Aqui a gente usou o Embed, tá? O Embed, ele é nada mais é do que um esquema de composição, um jeito de você fazer composição. Então a gente tem o cabeçalho e o rodapé, que são componentes, né? Eles são partes de um Olerite. Então a gente separou, por exemplo, a data, o código, o nome da empresa, os atributos do cabeçalho em uma nova classe. A gente separou o rodapé em uma nova classe. E a gente anotou com embeddable, que significa que eles são imbutíveis. Então, na hora que a gente embutir esses pedaços, né, do Olerite na classe principal, que é o Olerite, fazendo referência e usando a notação embed, que é, né, embutido, a gente está fazendo uma composição, tá? E aí a composição, ela nada mais é do que você criar objetos que fazem parte de outro objeto, tá? Então, uma coisa que quando a gente estava falando lá na aula e que é bem interessante de saber quando para diferenciar relação e composição, é você perguntar se o objeto que você quer usar como um componente de outro, ele é uma coisa ou ele tem uma coisa. Por exemplo, um cabeçalho, ele é parte de um olerite? Ele é parte de um olerite. Ele pode ser um olerite também, né, se a gente pensar assim. Mas vale a pena ter essa reflexão, tá? Aqui eu faço dessa, a gente foi por essa maneira porque é mais fácil se programar desse jeito, tá? A gente vai chegar a essa conclusão. Mas quando a gente olha lá no banco de dados, ó, o Olerite é uma tabela só que tem o cabeçalho, os dados do cabeçalho e tem os dados do rodapé, embora a gente use classes diferentes, tá? Mas no banco de dados, a nível de banco de dados, ele é considerado como uma única tabela. Então ele já faz automaticamente esse mapeamento de você ter o cabeçalho ali como uma tabela na hora de tratar banco de dados, mas você ter ele com componentes na hora de tratar a nível programático. E o Olerite, como ele é outra tabela, então ele já não é mais uma composição, ele é uma relação, tá? Mas basicamente a ideia que eu queria passar aqui era de a gente usar a composição para compor um Olerite. Então a gente compõe o que a gente tem. E aí a gente tem os nossos funcionários, tá? Então, não, aqui é o detalhes, tá? Ó, no caso, a relação. É bem legal ó, olhar essas anotações aqui, que elas estão bem presentes no nosso código inteiro, tá? São anotações de mapeamento. Então, esse JSON Ignore Properties não precisa focar muito agora, tá? Ele tem uma relação com o fato da gente tá usando os próprios modelos para devolver as requisições. Então ele pode dar uma recursão infinita, então às vezes a gente tem que ignorar propriedades, mas não foca nisso agora. O importante é focar na composição com Embeddable e focar na relação, ó, que é mapeado com Many-to-One e Many-to-One, One-to-Many. São relações de banco de dados que você pode mapear na classe e é assim que a gente está no nosso esquema. Aí aqui tem o modelo do funcionário e de empresa, que segue a mesma ideia, tá? Então, empresa por si só é uma entidade, tem seu ID e ela está mapeando com uma lista de funcionários, então é uma empresa para muitos funcionários. Do outro lado, acontece o mesmo, tá? Então, é
bem salientando essa ideia de que a gente tem modelos no banco de dados que são mapeados em classe Java. E aí, como é que rola esse mapeamento, tá? É com JPA e ORM. Aí a gente vai passar aqui de novo. O JPA, todas aquelas anotações que a gente viu, sabe? ID, one-to-many, many-to-one, join column, todas essas anotações que fazem, que dão significado para um atributo, para uma classe, relacionando ela com uma entidade do banco de dados, todas essas anotações vêm de um pacote chamado JAVAX Persistence, tá? Que é o JPA, JAVAX Persistence API. Então, todas essas anotações vêm dali, tá? Mas a API, ela não faz esse mapeamento de fato. Quem faz esse mapeamento de fato, quando a gente vai falando de código mesmo, são os softwares de ORM, que são Object Relational Mapping, né? Ou mapeamento objeto relacional. Então, eles fazem esse trabalho de você converter um objeto para uma entidade. Eles fazem esse trabalho de você converter a relação entre objetos em relações de banco de dados. O ORM faz isso fisicamente falando, sabe? O código por trás disso. O JPA é só uma definição do próprio Java, que eu acho até que nasceu no Jakarta, para que eles sigam. Então é como se fosse. É uma interface, assim, no fim das contas, saca? Então, os ORMs implementam essa interface do JPA, eles implementam os métodos que tem nela, no caso dessas anotações, e a gente só usa as anotações do JPA. Isso está muito ligado ao fato de que, por exemplo, eu posso trocar meu fornecedor ORM sem quebrar meu código, porque essas anotações aqui são provenientes da JPA, mas qualquer ORM que eu use tem que implementar esses métodos, sabe? Tá bem relacionado com a ideia de que você não quebre seu código caso você troque, não gerar um atrelamento nele. Então é bem importante fazer essa separação, tá, guys? Do que é JPA e do que é ORM. ORM é o código concreto para você mapear objetos em classes. JPA é uma API do Java que define como as coisas vão ser feitas, tá? Então aqui eu estou falando, vai ser muitos para um, joinando na coluna X. Estou falando com o JPA que é isso que vai acontecer nesse atributo. Quem vai fazer a implementação disso é o ORM. Aí aqui eu fiz um outro exemplo para que a gente entenda um pouco melhor, tá? Se a gente for no Application Properties, a gente pode ver que a gente tem propriedades do JPA, que a gente pode configurar ou dar um valor. No caso aqui, por exemplo, esse DDL alto, create drop, é justamente a gente gerar todo o banco de dados a partir do mapeamento que a gente já fez nas nossas classes. Então, quando a gente inicia o programa, tá? Todas aquelas vezes que a gente iniciou o programa e criou toda a base de dados, isso aconteceu porque a gente tem esse parâmetro de que o DDL, né? Que eu esqueci o significado desse acrônimo, tá? Mas ele é basicamente os comandos que você faz no banco de dados para formar tabelas e tudo mais, tá? Alterar elas. Então, aqui no Hibernate a gente está falando que vai ser automático, tá? E ele vai seguir o modelo de create drop. Então, ele vai dropar e criar a tabela toda vez que a gente iniciar a aplicação e encerrar ela. Então, a gente tem... DDL, Pode falar? DDL é Data Definition Language. Isso, boa, garota, é isso aí. É a linguagem lá do nosso querido banco de dados. Talvez tenha mais que isso, tá? Mas é isso aí que o Tassi falou. Então a gente tem isso aí gerado automaticamente pra gente. Então ele entende na hora que ele está subindo a aplicação, ele lê essas informações que vêm do JPA, tá? Ele lê essas anotações e aí ele chama o Hibernate, que é o nosso fornecedor padrão aqui, que vem junto com o Spring Data. Ele chama ele, ó, já tá vendo aqui, ó, Hibernate e mostra não, né? Monta o nosso esquema. E aí ele aparece esse SQL desse jeito por quê? Porque a gente vem aqui e falou pro JPA, ó, mostra o SQL que está sendo feito e formata ele. Então ele já mostra e faz essa formatação. Isso aqui é muito bom quando a gente estiver trabalhando com consultas, tá, galera? Porque aí a gente pode ver qual o tamanho da consulta que está sendo feita, ou como ela está sendo feita, ou se ela está maior do que precisa, se está dando N+1. Ela é boa para você observar a performance de uma consulta e ver se você pode ou não reescrever ela, tá? Mas basicamente é isso. Essa diferença aqui é bem importante de deixar frisada. Temos dúvidas até aqui? Pô, muito massa, eu não sabia disso. JPA é a interface e ORM é a implementação. Hibernate é a implementação do JPA. Isso é muito massa. Show. Valeu. Beleza, vamos seguir então.
Agora a gente fala do controller, tá? Chega um pouco naquilo do que o Leonel tava falando. O controller, mano, ele nada mais é do que ele vai expor acessos para nossa API. Então lembra, quem quiser usar nossa API vai ter que entrar num link específico que a gente expõe. São esses links que a gente mapeia com o request mapping. Então aqui a gente está falando que na API /empresas da nossa máquina, né, da onde está rodando isso aqui, nessa URL, a gente vai ter métodos baseados em verbos HTTP. Então, por exemplo, get, post, put, delete, são verbos HTTP. Então, se você não conhece muito, vale o estudo em cima disso. E a gente está mapeando que nesse método, nessa URL, a gente vai chamar uma função, digamos assim. Não uma função, mas vamos chamar de rotina. Um recurso. A gente vai chamar um recurso. Então, por exemplo, tu falou sobre buscar a gente tem aqui buscar uma empresa, se ligou? Então o que rola, Leonei? A gente vai dar um up na nossa aplicação, ele vai ficar rodando lá pelo main dela e ela já vai estar pronta para receber requisição. Quando o cliente chegar num ponto específico de um link para pedir uma requisição, o nosso controller vai mapear esse caminho e vai entender quando bater. Quando bater essa requisição do cara, ele vai jogar para o método que tem o caminho mapeado. E a partir dali, começa o nosso funcionamento de API, começa o nosso código, começa a nossa implementação, começa a nossa lógica. E a gente sabe o que a gente vai devolver para esse cara. Então, por exemplo, nesse método aqui, a gente está falando que quando o cara entrar no API /empresas, de novo, é um link, API /empresas passando um ID no método get, a gente vai devolver uma empresa para ele, por exemplo, um recurso de empresa. Então a gente vai devolver aquela representação. Então o que a gente faz aqui? A gente sabe que para fazer essa busca a gente precisa de alguma coisa. Nesse caso a gente definiu que é o ID da empresa. Então a gente pega esse caminho com essa variável, faz um find, vê se está presente ou não e devolve a resposta baseado nisso. Já foi um trecho de código, já foi uma rotina aqui. Simples, mas foi. O cliente chamou nesse ponto, a gente fez o nosso processamento e devolveu uma resposta. Então a gente foi lá, fez o módulo, acessou o banco de dados, passou pelo controlador e a gente fez a nossa parada. Então é assim que funciona numa API, tá? Numa API REST também, para ser um pouquinho mais específico. Então, a gente não vai ter uma classe main que vai chamar alguma coisa específica, sabe? A gente vai ter vários mains. A gente vai ter uma aplicação rodando como um todo a partir do main, porque precisa, né? Main é o ponto de start de toda a aplicação Java. E a partir dali a gente vai ter controladores que vão ficar responsáveis por identificar a requisição do cliente e jogar para a nossa API para que a gente faça o nosso processamento. Então, inserir um novo usuário seria por aqui, tá? E a gente vai chegar lá na frente também quando a gente vai falando no Postman. Mas basicamente esse é o rolê do controller. Beleza? Ó, agora é hora de matar a Tranquilo, dúvida, hein? tranquilo, tranquilo. Tá Tranquilo? Não, sucesso. beleza. Show. Beleza, eu tô cheio de dúvida aqui, depois eu vou ver qual que é uma piada. Não, mas se você quiser, mano, manda agora, porque a gente tá aqui pra isso, Não, se não ligou? vamos atrasar não, Não vamos... precisa atrasar, Porque mano. eu aprendo por, tipo assim, por volume de vezes que eu vejo, entendeu? Uma coisa. Aham, entendi. Que Não. pela várias vezes, pra mim, Então domina, né? show, mano, mas se Então, tiver pergunta assim, mano, pode mandar, pô. A gente tá aqui justamente pra isso, se ligou? Mas vamos seguir, ó. Então, mas pode parar e mandar, mano. O importante é que todo mundo entenda. Então, sabendo já que a gente já sabe do JPA e do ORM, e agora a gente já. É importante a gente ter esse conhecimento aqui. E assumindo que a gente já tem ele agora, a gente pode falar do Spring Data JPA, tá? Porque o Spring Data JPA, ele só vai fornecer implementação pra gente para métodos que já comuns de banco de dados. Então, quando a gente faz um get aqui, um find by ID, ó, a gente não tá fazendo nada, a gente não tá implementando isso aqui. O Spring Data JPA já tem essa implementação, tá? Então, como é que funciona? A gente tem uma interface do Spring Data JPA que a gente estende no nosso repositório, e aqui entra o conceito de repositório. Repositório, de novo, é uma interface para você lidar com o banco de dados. Por que ele é uma interface? Porque você não gera dependência. Eu posso trocar meu banco de dados a qualquer momento. Aqui a gente está usando SQL, MySQL. Mas sei lá, se quiser usar um Oracle no futuro, usar um Postgres, não importa, tá ligado? Foda-se.
Porque a gente está usando a comunicação com o banco de dados através de interfaces no nosso repositório. Então, a ideia dele é servir por exemplo, a gente tem métodos aqui, assinaturas de métodos, na verdade, e a gente vai usar no nosso programa. Então, buscas específicas, excluir, adicionar, fazer consulta básica, fazer find all, sabe? Operações muito básicas do banco de dados que tem que fazer o tempo inteiro. O Spring Data JPA já fornece pra gente através do JPA Repository, sabe? Então, a gente estende do Spring Data JPA, tá? Do JPA Repository. E a partir dali a gente já pode usar todos os métodos que ele tem disponível pra gente. Então a gente não precisa perder tempo escrevendo esses métodos, tá? Existem outras funcionalidades em cima do Spring Data JPA, que eu inclusive usei e que eu vou mostrar quando a gente tiver o tempo, tá? Que são, por exemplo, JPQL numa named queries, por exemplo, que é uma query baseada no atributo do seu modelo. Uma query, sei lá, com JPQL, eu usei esses recursos, tá? Então vou mostrar depois. Mas a ideia do Spring Data JPA é te fornecer implementações dele mesmo para lidar com consultas e com banco de dados de um jeito muito mais fácil, tá ligado? Então ele basicamente ele tuna tudo aquilo que a gente já tem do JPA, do Hibernate, ele usa isso em conjunto para te fornecer uma camada de acesso a dados, tá? Todos os métodos padrões que já existem num CRUD básico, ele já te entrega isso. Mas isso não te impede de fazer métodos mais específicos ou melhores, ou buscas mais elaboradas também. Então, o Spring Data JPA é só isso, tá? Ele vai tunar, e ele vai melhorar, e ele vai te entregar mais produtividade na hora de trabalhar com banco de dados. Bem ou mal, tem gente que não curte tanto. Tem gente que é defensor de query nativa. Aí eu tô meio naquelas, porque mesmo que você use o repositório do Spring, você ainda pode fazer queries nativas ou queries mais escritas. Então não muda muito no fim das contas, tá? Tu usa como quiser. Mas a ideia principal é essa. E aí eu coloquei aqui alguns exemplos, ó. Quando a gente fez lá, ó, a gente fez nosso funcionário repository estender de JPA repository, que é do próprio Spring, a gente consegue fazer esse tipo de coisa, ó. A gente injeta ele no controller, que é onde a gente precisa fazer uma busca, e a gente pode usar os métodos que ele tem. Então, find all, por exemplo. Eu quero buscar todos os meus funcionários da base de dados. Eu simplesmente chamo o repository, passo um find all e pronto, acabou. Isso aqui é a minha implementação, tá ligado? Eu não preciso escrever esse método, ele já existe. Ele já está sendo implementado pelo Spring. Ele só está ajudando a gente, fornecendo ele. Então, a gente vai lá e pega esse método e usa. A gente tem mesma coisa aqui, save, que é para salvar ou fazer atualizações. O Spring já tem isso pra gente, então a gente só precisa usar. Então essa é a grande facilidade, tá? A gente usa todos os métodos comuns de um CRUD diretamente pelo Spring, Data JPA, sem precisar escrever eles, tá? Então essa é a ideia dele aqui na aplicação como um todo. Bom, era só essas coisas que eu queria passar por cima, tá? Então, coisas que valem a pena para que a gente entenda todo esse fluxo da API. Entender o MVC, entender JPA e ORM, pelo menos na base, entender os controllers que a gente vai expor os nossos caminhos aqui, vai expor os nossos métodos, nossos acessos à nossa programação. Spring Data JPA é bem importante, considerando ali que se a gente quiser manipular a base de dados com mais critérios do que só CRUD básico, a gente pode entender ele também, tá? Então, isso aqui é o básico que a gente precisa entender para entender um pouco da aplicação como um todo. Beleza, guys? Agora, A internet tá caindo muito aqui, cara. Não sei se é a internet, se é o notebook. Acho que é a internet, que não tem lógica putz, não. Tá mano. travando toda hora. Cara, se tiver muito ruim, pode ver depois, mano, tá ligado? Gravar, você tá gravando aí? Tô gravando, vamos. A gente vai Deixa ter eu isso aqui ver aqui. disponível. Que tá travando muito, toda hora tá caindo aqui. Pode crer, mano, pode crer. Então, pode ver depois, não tem problema, tá ligado? Agora, só pra aproveitar um pouquinho do tempo que a gente resta ainda, ó, eu vou usar o Swagger pra demonstrar um pouco de como funciona essa parada, tá? O Swagger, ele nada mais é do que uma configuração, uma documentação automática que você faz na sua aplicação. Então, se a gente dá uma olhada nele, ó, ele é uma classe de configuração.
Ele tem um bin, que lembra, um bin é um objeto do Spring, que é um bin do tipo docket, que é simplesmente um objeto docket, né? Que eu acho que é documento. E a gente pode colocar algumas paradas aqui. Então, por exemplo, a gente tem o tipo da documentação, que é Swagger 2. A gente tem aqui o Base Package, que é da onde ele vai começar a escanear o nosso pacote para fazer, para expor, né, a nossa documentação. Então, aqui eu falei para ele pegar do raiz, que é esse br.com.api. Então, daqui para baixo ele vai escanear tudo. A gente tem um pattern para lidar com caminhos, né? Aqui no caso ele está pegando tudo também. E a gente tem um build para montar o objeto. E aqui a gente tem algumas outras coisas, tipo API Info. Então a gente pode botar um título, uma descrição, uma versão, colocar um contato, então ó, é outro objeto. Então aqui no fim das contas eu estou só construindo um objeto parametrizado para o Swagger para que ele faça a configuração automática, tá? Como é que rola isso? Aqui na API Application a gente precisa primeiro habilitar ele. E aqui nas nossas dependências, que é o .xml, a gente tem que ter duas dependências, tá? A gente tem o Swagger mesmo, que é o que vai fazer esse escaneamento por dentro do nosso código e tal. E a gente tem esse UI aqui, que é User Interface, que é onde a gente vai acessar e ver os métodos que nossa API dispõe, tá? E qual que é a grande pira do Swagger, tá? Qual que é a grande facilidade dele, ó? Eu vou rodar aqui a aplicação. E assim que ela subir, ó, já dá até pra gente ver os nossos comandos de DDL, tá? Então, ó, ele cria tabela, cria tabela, cria tabela, cria tabela, faz a relação, ó, então tá alterando aqui, fazendo a referência de chave estrangeira, tá tudo aqui, se ligou? E agora a nossa aplicação tá no ar, tá? A partir daqui, ó, se eu vir no meu Chrome e entrar no localhost do Swagger, ó, com o caminho do Swagger, esse caminho é do próprio Swagger, tá? Swagger UI HTML, eu vou ter a documentação do nosso projeto, tá? Simples assim. Então, vê aqui, ó, ele mapeou os nossos dois controllers. Se eu vir na aplicação, ó, a gente tem dois controllers que expõem métodos. Então, tá mapeado aqui, beleza? Ele faz isso porque ele está escaneando a partir do pacote principal e ele está pegando todos os caminhos. Então, ele já escaneia isso aqui pra gente, tá? E aí, ele tem as models também. Então, ó, a gente tem aqui a nossa model, o tipo dela, detalhe, ó, a gente tem tudo aqui, tá? Ele faz essa documentação aí pra gente que a gente não perca tempo expondo isso. Então, quando quiser examinar os endpoints, examinar os modelos, examinar a relação deles, ó, isso aqui é uma boa forma de ver, tá? Pelo próprio Swagger. Então, a gente tem os nossos modelos e a gente tem os nossos controllers. Se eu abrir o controller aqui, olha o que a gente tem. A gente tem todos os nossos métodos que a gente expõe. Então, a gente tem no verbo get, a gente tem isso. No verbo put, a gente tem isso aqui, ó, esse URL. No verbo push, a gente tem isso de cadastrar funcionário. Mais alguns gets. Então, percebe, ó. Aqui dentro, ó, do controller de empresa, todos os métodos que a gente expõe, ó, mapeados, ó, num get, get aqui, um post. Tudo isso aqui que a gente está expondo, o Swagger já faz aqui pra gente esse controller, ó. Se eu entrar no Lerite, mesma coisa, tenho aqui, tá? Então, qual que é a ideia de usar o Swagger? Quando você abre esse método aqui, ó, que é um dos recursos que a gente está expondo da nossa API, a gente consegue ver o que, que ele precisa, ó. Então, a gente tem o nome dele aqui, a descrição, não coloquei. A gente tem o required, então ele fala, ó, a gente precisa de um ID de empresa. O que, que é esse ID de empresa? É um int. E ele tá onde? Aqui na nossa URL, ó. Nesse caminho aqui. Aí a gente pode ver coisas como o tipo da resposta. Se for 200, né, que é o OK, ele vai retornar, ó, todo um JSON de funcionário pra gente. Se ocorrer bem a nossa requisição. Então ele já tem um exemplo, ó, do que a gente tem como resposta. Aqui ele tem outras coisas, tipo not found, forbidden, unauthorized, são códigos de erro. Então, a parte boa do Swagger, ó, é que você pode clicar aqui no Try It Out e testar por ele mesmo. Então, olha, ele já pede aqui, passe um ID de empresa. Como é o inteiro, vamos passar um e vamos executar. Vamos ver? Ele não pegou, tá? Eu acho que eu sei por quê. Vamos ver. Ou pegou, deixa eu ver.
Ontem você conseguiu Pegou, resolver, pegou. Lucas? Resolvi o que? O que tava dando lá no seu? Aham. Cara, eu É, vi e eu acho que era por causa do seu plugin de JPA Buddy, tá ligado? Eu vi Tá lá atrapalhando? que ele atrapalhou. Ele não é que atrapalhou, é que assim, eu dei uma olhada no ponto ID dele, aqui em cima, e ele tinha um monte de configurações que estavam relacionadas na estrutura do projeto. Porque assim, ele faz basicamente um jeito todo estrito de lidar com as coisas, tá? Mas é que não foi exatamente aquilo. Quando a gente está mapeando alguma coisa e falta informações pro Spring montar todo o contexto, tipo esquecer um atributo, alguma coisa assim, a aplicação não sobe, tá? Porque ele precisa ter todo o contexto ali pré-definido para ele poder expor os métodos. E aí eu vi que tava dando um conflitinho ali com o JPA Buddy. Então, eu já vi esse plugin, ele até ajuda, ele faz umas paradas de tipo não deixar seu código compilar se você não relacionar, sabe? Ele tem essa parada de inferir no seu código para que você lide com ele. Eu não uso, tá? Mas eu acho que não é assim um grande problema. Mas eu não usaria porque eu não sei usar ele muito bem. Então, pra Ah, mim não vale a entendi. pena, se ligou? Mas se você dominar a parada, mano. Mas só pra eu voltar aqui, ó. Você ia falar alguma coisa, Tássio? eu ia falar porque o deu 200, deu ok, Deu mas ele ok. tá voltando vários IDs, né? Aí que tá. O que que ele voltou aqui, tá? Ele voltou uma empresa, tá ligado? E essa empresa, cara, Ah, votou sim. ela completa. E aí a gente tem uma questão que a gente pode discutir. Que são os funcionários dentro dela. Eu Exatamente. entendi. Não, Então, tá massa. votou a empresa, votou os funcionários dela. Então, votou o objeto completo. E aí entra uma parada aí que a gente pode discutir. Ó, você vê que até mesmo vota a empresa que está mapeada lá no funcionário. Aqui na resposta, se a gente olhar esse método, olha o que a gente está trafegando na nossa aplicação. A gente está trafegando a empresa. A empresa é a própria entidade. Então a gente já está devolvendo literalmente o nosso modelo de banco de dados na resposta. Talvez não. Eu acho que isso não é uma boa prática. O ideal seria a gente devolver um DTO. E aí vale a Isso, conversa sobre isso. Porque isso. aqui, cara, se só quero uma empresa, às vezes eu não quero saber desses funcionários aqui, tá ligado? Uhum. Então, eu não preciso ter o meu modelo exposto. Eu posso ter um DTO. E aí um DTO é uma parada simples. É até uma das sugestões de melhoria que eu acho que a gente pode utilizar no nosso projeto, tá? É usar Uhum. DTOs para melhorar esse tráfego de informação. Para a gente não expor nossa classe de serviço. Aqui ele voltou completaço o nosso objeto. Então já voltou com os funcionários, como a gente já falou. E os funcionários já voltam a relação à empresa. Isso gera um outro problema que é o seguinte, cara. É o famoso JSON ignore, tá? A gente até pode falar dessa notação. Por que eu estou usando JSON ignore properties aqui? Porque eu não quero que ele me volte esses objetos específicos, essas relações, na hora que eu estiver fazendo o parse para JSON lá no controller. Isso aqui dá às vezes problemas de recursão infinita. Porque se eu chamo aqui um funcionário, chamei uma empresa. A empresa tem funcionários. O funcionário está fazendo parte de uma empresa. Ah, essa empresa tem funcionários também. Então ele sabe, ele fica se chamando eternamente, é uma recursão infinita. E isso quebra, dá problema. Para não ter essa recursão, eu mando o JSON ignorar algumas propriedades onde acontece essa recursão. Só que isso aqui é um pouco complicado. E não vale a pena a gente ficar usando essa notação no nosso modelo. O ideal mesmo é a gente trabalhar com DTO e deixar o nosso modelo de negócio de banco de dados como modelo de negócio de banco de dados. Então fica a sugestão e uma possível melhoria aí que eu acho muito interessante da gente aplicar. Mas vamos seguindo. Aqui eu só queria fazer um get de uma empresa específica. Passei o ID aqui no try it out, executei e fiz isso, tá? Então o Swagger ele serve também como uma interface para você testar sua aplicação e ver se ela está funcionando. Da onde que vem essa empresa aqui, ó? Vou lá no banco de dados, ó. Vou fazer um select empresa. Veio daqui, tá? Aqui a gente tem só essa relação, mas obviamente, como já está tudo mapeado, ele já buscou todos os elementos que compõem uma empresa. Aqui, obviamente, como é só uma tabela que representa a empresa, a gente tem isso aqui. Mas basicamente, veio da nossa base de dados essa requisição. Vamos olhar um outro aqui um pouco mais diferente, ó.
Vamos ver esse aqui, ó. Lucas, Oi. eu acho que utilizar DTO não evita ter que utilizar o JSON Ignore. Não, não Eu- evita, tá? Em alguns. Assim, vou te falar o que eu já vi, que já aconteceu comigo, tá? Às vezes sim e às vezes não. Depende. hum, Só que se você fica trafegando o próprio JSON, isso talvez esteja mais relacionado a como a gente mapeia nossos relacionamentos, sabe? Eager, lazy. Tem essa brincadeira aí no meio, se ligou? Que já é um hum, tópico um pouquinho que não vale a pena entrar muito agora. Mas, assim, acho que tá certo. Às vezes sim, às vezes não, tá? Eu já peguei alguns problemas com isso. É que não tá fresco na minha memória. Não, ele não te impede, mas ele reduz, se ligou? Acho que é esse ponto uhum. que eu queria dizer. Porque Porque. Pode falar. a sensação quando você falou, eu lembrei de ter usado esse JSON Ignore. Aí Uhum. porque a sensação que eu tive aqui, quando você falava, é que o JSON Ignore ele vai evitar que a recursão infinita aconteça, né? Então, ficar um chamando dentro do outro. O IDTO, para mim, é a questão. Ah, mas tá certo, é porque se encapsula a outra classe, ela para de ter acesso, né? Tá certo, faz sentido, porque eu fiquei pensando que o conceito de DTO que veio na minha cabeça foi simplesmente não ficar explícito, mas isso quer dizer que não vai ter acesso na classe, né? Não, então fez sentido, fez muito É, sentido. assim, depende do que você quer expor no seu DTO, entendeu? Uhum, Às vezes você nem exato. precisa, às vezes eu nem preciso estar aqui dentro, se ligou? Eu nem preciso disso aqui, entendeu? Aí eu Uhum, poderia, sei lá, fazer uma query mais específica. Ou poderia simplesmente não acessar isso aqui e mapear como lazy. Aí eu nem buscaria, nem me daria o trabalho de ter essa recursão infinita, entendeu? aham, Mas sim, assim, sim. pelo que eu vi, depende, tá? Mas ele ajuda Uhum, muito com essa questão. Porque se a gente for ter um monte de JSON Ignore aqui, cara, isso aqui tende a ficar complexo, tá? Eu tava testando aqui, brincando um pouco, quando eu tava mapeando isso, e eu tava vendo que, ó, você pode ver aqui, eu usei um JSON Ignore. Isso ignora tudo aqui, ignora tudo. Aqui eu usei properties, ignora essa propriedade. Então eu fui direto ali na propriedade específica da empresa que gera a recursão. Mas isso tem um potencial de ficar maior, 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 sabe? E isso, nossa, cara, não é legal mesmo, tá ligado? Tipo, não vale, não vale. uhum. Mas assim, depende, é como tu disse, tá? Não, massa, massa, valeu, muito obrigado. E agora vamos lá num post que é o cadastro de funcionário. Esse aqui eu acho que era um que o Leonei tava querendo ver. O que acontece num cadastro de funcionário, tá? Ele tá falando que é um método tipo post, então a gente vai postar um recurso e a gente vai usar essa URL aqui. Vamos ver um try it out. Olha o que ele pede para que a gente passe nesse recurso. Ele pede que a gente passe todos os atributos que são provenientes de um funcionário. Nesse ponto aqui não existe nenhuma restrição. Eu não estou obrigando a ter um tamanho X, a não ser nulo. Eu não estou fazendo nada disso, tá? Inclusive, essa própria cadastro aqui pode ser um DTO que a gente recebe. Porque o importante no JSON quando a gente trafega é justamente o nome e o tipo da propriedade, tá? Então isso poderia ser um DTO. Mas vamos dar uma olhada lá no método, no código. Deixa eu fechar aqui, fechar aqui. Vou fechar tudo logo e abrir. Então, ó, se eu vim aqui no cadastrar funcionário, o que está acontecendo? Como a gente tem só uma empresa, a gente já faz direto um find dessa empresa. Porque aí a gente pode setar no funcionário que a gente está recebendo via body. Então aqui é uma outra anotação importante, ó. Request body. Quando a gente trabalhou aqui, a gente precisou só de um número, tá? Esse número veio via URL, tá? Esse um aqui. Então isso é uma path variable, é uma variável de caminho. Agora a gente está trabalhando com um objeto completo, com mais dados. Nesse caso a gente precisa de um espaço maior para pegar isso. E esse espaço maior é o corpo da requisição. Então, quem tiver consumindo nossa API e quiser cadastrar um funcionário, vai passar um objeto de funcionário que ele quer cadastrar via corpo da requisição. Esse corpo é justamente esse JSON que vai vir no corpo da requisição. Aí, de novo, vale a pena ver sobre protocolo HTTP, sobre REST API, toda essa parada que envolve essa comunicação. Então, aqui, cara, eu posso colocar, sei lá, eu não sei exatamente como tá isso, mas eu vou colocar só valores para poder fazer um cadastro, sabe? Então,
pra gente ver se funciona, ó. Tô testando aqui a parada, então eu sei que preciso de um adicional de periculosidade, vou preencher, tá? Cliquei no try it out, no tente, então preenchi, ajuda de custo, preenchi, dependentes, preenchi. Empresa, eu sei que tá fazendo esse controle interno, e como ele não me obriga a passar isso aqui, ó, eu posso dar um tchau nessa parada. Não ligo, não preciso. Na verdade, eu poderia mandar do jeito que tá aqui, tá? Mas vamos preenchendo, ó, função, sei lá, vamos botar tech lead. Horas extras, eu não sei muito como esses parâmetros estão lá no chat, tá? Então vou só passando as paradas. ID, eu tô fazendo uma criação, eu também não preciso disso aqui. Olha quanta coisa eu limpei que eu não preciso, tá? Mas ele me vem pro padrão, por quê? Porque eu tô passando um funcionário. De novo, DTO. Se eu tivesse um DTO aqui, eu ia pedir só o que eu preciso para fazer um cadastro. Então eu não precisaria passar toda essa informação no corpo. Mais um empurrão aí para usar o DTO. Vamos ver aqui o nome da pessoa. Vamos colocar aqui. Tássio. Jornada de trabalho. Sei lá, 220 horas. Salário. 35 mil. Plano de saúde. Então aqui eu teoricamente tenho o que eu preciso para preencher um usuário, tá? Isso aqui pode ser pego de várias formas. Aqui eu tô passando como JSON. Se eu estivesse pegando no front-end, eu pegaria no objeto, mas também jogaria para JSON. Depende muito, tá? A comunicação é JSON, no fim das contas. E aqui eu tô usando o próprio objeto de funcionário, mas de novo, poderia usar um DTO. Vamos clicar em Execute e ver o que acontece. Code 201, tá? Então funcionou. Se eu vim aqui na aplicação, ó, uma parada que é legal. É legal dar uma olhada nisso aqui. Ó, o que rola? Esse foi o método que a gente chamou, tá? Então, quando eu cliquei ali no Execute, eu passei aquele corpo de funcionário. O Spring já mapeou com o controller, jogou pra cá, pegou o request body, e aí ele fez o quê, ó? Ele fez um find na empresa. Então, olha só, select empresa, da empresa onde o ID é esse. E aí, quando eu peguei meu funcionário aqui, eu setei a empresa nele. Então, eu falei, ó, se minha empresa existir, seta no funcionário a empresa, para fazer esse bound aí, essa relação. E aí, a partir disso, eu chamei o repositório save, tá? E aí, eu salvei o funcionário que eu peguei lá pelo corpo. E olha o que ele fez aqui, ó. Insert into e fez um insert comum com os valores que a gente passou, tá? E eu não escrevi esse código aqui, tá? É o Spring JPA que tá fazendo, porque ele já tem essa implementação concedida pra gente. E aí, na hora de devolver as respostas, eu passo aqui o status de criado. Esse objeto foi criado e eu devolvo o funcionário salvo, tá? Que é um padrão assim, sempre que você cria um recurso, você tende a devolver ele no corpo, tá? Não preciso, não preciso. Mas acho que é uma boa prática, é um jeito que a gente faz. Então, já devolvo o recurso que eu acabei de criar. Então, por isso que ele me retornou essa resposta aqui, ó. Ele me retornou o ID, me retornou o nome, o salário, os valores que eu preenchi, me retornou a empresa que ele está associado. Então ele já me faz essa resposta. Se eu vim de novo aqui no banco de dados, ó, e selecionar os funcionários, eu tenho mais um funcionário criado. Beleza? Então é assim que funciona essa interação com o banco de dados. E é assim que você usa o Swagger. E é assim que você entende esse fluxo que bate no controller e tudo mais. Só uma coisa, tá? Não é porque a gente usa o controller que a gente está restrito a só fazendo controller. A gente pode expandir isso aqui, ter quanto código a gente quiser, desde que a gente separe e faça uma organização, tá? Então entenda o controle justamente como uma porta de entrada para os nossos métodos. Mas o que você faz a partir daqui dessa linha, cara, é com você, tá ligado? Quiser chamar outra classe, chamar outra parada, chamar outro serviço, chamar qualquer porra, mano, vai na fé, entendeu? Entenda do controller como uma porta de acesso para os nossos recursos. É isso que eu quero deixar bem frisado. E agora, para fechar, vamos lá, Tassi, para fechar legal. Vamos falar sobre. Só uma coisa, alguma dúvida até aqui, mano? Tá comigo Não, ainda, Tassi? só comentar que, pô, muito interessante, toda essa explicação vai clareando muita coisa, né? Que a questão de colocar os métodos todos no controle é justamente porque é um design de projeto, né? Um padrão de projeto, que é para justamente organizar, né? Para a gente não ter, tipo, métodos espalhados em vários locais. Então, a gente Aham. concentra eles todos na... Mas, igual você falou, né? Se você quiser manipular, você pode, mas tenta fazer sempre o código mais limpo possível, né? Para não ficar aquelas dependências necessárias ou
Exatamente. Tem até uma discussão que rola, tá? Por exemplo, esse cadastro aqui, a gente tá fazendo um save. Isso aqui, teoricamente, não fica no controller, tá? Isso fica no serviço. Agora, fazer gets no controller, tudo bem. Tem gente que diz que não, tá? Também. Depende. Aí é uma discussão que rola. Eles dizem que o controller é simplesmente para você mapear uma coisa e direcionar para outra e devolver resposta. Então todo esse código aqui, ó, ele ficaria em outro lugar. Agora, a gente tá. Pode falar? E isso que eu ia falar, que eu lembro que no serviço que ficavam esses códigos, né? Exato. A gente, Por exemplo, olha a atualização de um funcionário, por exemplo. Olha o que eu tô fazendo aqui no controller. Cara, eu preciso ter isso aqui no controller? Eu não preciso. Eu posso ter isso aqui num método no meu serviço, chamo um serviço de usuário, falo que eu vou atualizar, e aí eu boto essa lógica lá. E aí eu posso fazer até melhor, posso fazer um parcial, posso usar reflection para pegar atributos, posso fazer qualquer coisa. Aqui eu tô fazendo direto no controller, tá? Eu posso fazer isso? Posso. Funciona? Funciona. É bom, não é bom ter um código desse tamanho no controller, em visto que eu quero simplesmente fazer uma coisa e devolver outra. Ele é a porta de entrada e a resposta. O que acontece ali nesse meio termo aqui, eu não preciso ter isso aqui, tá ligado? Então vale essa reflexão e vale a pena pensar nisso, tá? Aqui a gente tá indo por simplesmente, vamos entregar o mínimo. Estamos entregando o mínimo. Mas dá, como eu disse antes, esse projeto aqui dá para melhorar muito a organização dele pra gente ter um código mais limpo, mais manutenível, mais saudável. pô, isso daqui que a gente acabou de comentar explicou muito aquela questão que eu tinha comentado no começo, da questão do repository e do service estar dentro daquela caixinha de controller, que é basicamente isso mesmo, né? Você vai, a implementação do. Não é correto falar bem implementação, né? Mas justamente esse código dos métodos dentro Uhum. do controller leva lá para a É classe correto service. falar, é correto Pode falar. falar, né? É uma Ah, beleza, implementação, então. tá? No fim das contas, você está implementando a sua lógica, você está implementando o fluxo, você está implementando tudo, tá? É correto falar assim. Uhum. Ah, Aqui no caso a gente está não, ah, implementando tudo aqui, se ligou? Mas não é o jeito aham. certo ou ideal. Mas rola discussões, tá? Tem gente que defende que Uhum. nada disso aqui pode estar no controller. Tem gente que fala que tudo bem você ter getters nos controllers. Mas aí, cara, vai longe. Mas Sim. É bem depende. subjetivo, né? Aham. Mas o ideal mesmo, tá? É que cadastro, atualização, não fique no controller. Porque ele gera um código que. Olha só, sei lá, eu tenho 10 linhas aqui só acertando coisa, sabe? Porra, não é o melhor jeito de fazer isso aqui. De longe não é o melhor jeito de fazer isso aqui. Sabe? Eu posso abstrair e fazer do jeito que eu quiser. Não importa. Essa é a ideia, tá? Uhum. Não, Agora, só pra gente fechar legal e entender um pouquinho do que eu fiz aqui, tá? Os demais métodos, tá? Eu não fiz um excluir nem nada, mas eles seguem todas essas mesmas linhas, galera. Pra quem for tentar mexer nisso aqui. É sempre essa mesma linha. Agora, uma coisa interessante que eu quero falar é justamente sobre o Spring Data JPA, tá? Olha só, se eu vim no meu Olerite Repository, vocês vão achar duas implementações aqui que não seguem muito aquilo que a gente falou. Não é que não seguem muito, mas é diferente, tá? O que eu fiz aqui? Pensando do nosso ponto de vista, que a gente precisa que o funcionário consiga consultar seus olerites, eu tive que criar um campo mais amigável para a gente fazer isso. E esse campo foi o CPF. Ele não é o identificador único do usuário, tá? O identificador único dele ainda é o ID. Se a gente for no modelo, ó, do funcionário, não usuário, funcionário, não. Se a gente for aqui, ó, o nosso ID ainda é esse aqui. Só que eu tenho um campo que não se repete, que é o CPF. Então esse campo é mais ideal do que eu falar pro cara botar o ID dele. Eu poderia, vamos supor, já vi assim, principalmente aplicação de empresa, né, cara? Eles pedem, eles fazem ali uma telinha bem capenga e fala pra você botar códigos e os caralho e eles te retornam esse SQL. Mas o que eu fiz aqui? Nesse Olerite Repository, eu fiz um find all by funcionário CPF. Eu não inventei isso aqui, tá? Eu não inventei essa parada, eu não dei o nome da minha cabeça. Essa sintaxe se chama query method, tá? Como é que ela funciona? Aí a gente vai ter que ver um pouquinho disso aqui, dessa doc aqui. Essa sintaxe de query method, tá? Deixa eu ver aqui. Query methods. Aqui. Ela tem uma sintaxe própria dela que o JPA, de novo, fornece pra gente. Quando eu falo que eu vou achar
todos pelo meu funcionário CPF, eu tô falando que ele vai simplesmente ir lá no Spring, tá? Ele vai montar essa query para mim, automaticamente, tá? É simples assim, ó. Vou provar agora. Deixa eu ver aqui. Ó, vamos aqui no nosso Swagger de novo, nosso melhor amigão aí. E eu vou aqui no meu Olerite Controller para fazer isso. Tá vendo que eu tenho aqui, ó, API Olerites, consultar Olerite por CPF, consultar Olerites por CPF. Esse cara aqui vai me retornar o quê? Vai me retornar uma lista de Olerites de um funcionário específico. Beleza, vamos fazer um try it out. Ele pede um CPF. Vamos aqui pegar o CPF desse usuário 1, porque ele tem Olerites cadastrados aqui, vinculados a ele. Quando eu passar isso aqui e fazer o execute, eu vou receber um Olerite, tá? Que é o que está lá cadastrado. Então, ó, tem o ID do Olerite, tem o cabeçalho dele, tem os detalhes dele, que são 2 linhas, tem o rodapé dele. Óbvio que essas informações não batem, tá? São só para demonstrar que a gente tem. E aí, no final, poderia devolver ou não, mas eu devolvo um funcionário que está atrelado a ele, que é o cara 1, o Jerry, tá? Então, eu fiz esse método aqui, tá? Eu fiz essa consulta. E olha só, aqui a gente vê, ó, uma consulta bem gigante também, tá? Tem isso. Quando a gente usa o Query Method do Spring, ele vai montar a consulta do jeito que ele achar melhor, usando implementações externas e inteligência própria do Spring para fazer isso, tá? Mas aqui é importante olhar essa documentação, ó. Find by, olha só, tem and, or, is, equals, between, less than, são tudo condições de banco de dados mesmo, de queries. E aqui, ó, a gente tem uma sintaxe que permite a gente passar o atributo do objeto que a gente tem na mão para usar como parâmetro. Sei que parecia um pouco confuso, ó, mas vamos entender isso aqui, ó. Eu estou fazendo um find all, então ache todos por isso aqui, ó, Spring, tá? Sintaxe do Spring. E aqui eu falo para ele, ó, você vai usar o funcionário CPF. Então você vai usar os funcionários CPF de Olerite. Aí a gente pode olhar dentro de Olerite, ó. Quem que ele tem aqui, ó? Funcionário. O que esse funcionário tem aqui? CPF. Então, só de escrever isso, o Spring tem inteligência para montar uma query para mim em cima disso. Isso é um query method, tá? E aí vocês podem ver, ó, a query ficou imensa. Então, ele faz um select de um Olerite, fazendo um left outer join com o funcionário, usando o CPF do funcionário. E aqui ele faz uma outra query, tá? Mais uma. De novo, usando o ID do funcionário. E de novo, mais uma query. Então é isso que depende, tá? Que é que ele tá pegando os detalhes do Olerite, tá? Então ele pegou aqui pelo CPF, fez uma outra verificação com ID, e aqui ele pegou os detalhes desse Olerite. Então ele fez o select de detalhes, todos no Olerite. Então você vê, foram 3 queries que ele gerou. Vale a pena porque de repente você fala, porra, muita query, eu posso fazer de outro jeito. Você pode fazer de outro jeito. Que outro jeito que é isso? Você pode usar o @query em cima do seu método, e você pode escrever uma JPQL ou uma query nativa. O que eu fiz aqui? Eu fiz uma JPQL. JPQL é você escrever é basicamente a mesma sintaxe de uma query de banco de dados, só que você usa objetos, tá? Então, aqui eu estou buscando todos os Olerites de um funcionário pelo CPF dele. Mas se ele quiser buscar um CPF específico, um Olerite específico, na verdade, que tem uma data específica, tipo, ele não quer ver todos. Aí, pensando nesse cenário, eu fiz uma outra busca, que ele vai buscar pelo CPF dele e pela data de Olerite. Como é que funciona a minha query? Ó, from, então, do Olerite, tá? Tô usando o objeto Olerite mesmo, referenciando aqui, dei o apelido de H, onde o funcionário do Olerite, o CPF do funcionário do Olerite é igual a esse CPF aqui, ó, é uma sintaxe, ó, igual a esse CPF aqui, eu tô fazendo uma interpolação, né, na real, então, ó, 2 pontos, o nome do atributo, o atributo aqui. E o cabeçalho data, por quê? Porque a data do meu Olerite está no cabeçalho. Então, eu vou lá no Olerite, vou no cabeçalho e vou pegar a data e vou falar que é igual a essa data que eu estou passando por parâmetro. Essa é uma query mais específica e eu usei JPQL. Você pode usar, então foi aquilo que eu falei. Você pode usar tanto queries nativas, quanto query methods, quanto as queries que já existem. Fica ao seu critério o que você vai fazer ou não vai fazer.
Então, se eu vim aqui no meu controller, vamos lá no Swagger UI, vamos pegar esse CPF, ó, que já tem aqui, e vamos ver aqui, ó. Olha a URL. API Elite, consultório Elite, pelo CPF igual. De novo, então, a URL eu defino, tá? Eu quis colocar, eu poderia colocar entre chave CPF barra data, mas aqui eu deixei uma URL mais descritível. Então, ó, consultar o Lerite, onde o CPF é igual ao CPF que eu vou passar e a data é igual à data que eu vou passar. Então, ó, ele me fala que esses dois parâmetros são obrigatórios, então vamos fazer um try out. CPF e vamos fazer na data. A data tem uma questão, tá? Quando a gente trabalha com data, ó, vamos ver a data do Lerite que está salva aqui. Tá aqui, ó. Ela tá salva nesse formato, que é do SQL. Então, ano, mês e dia. Beleza. Vamos olhar esse método aqui no código. Aqui. Tá vendo que quando eu peço aqui minha data, eu tô falando que ele vai ser um path variable, mas ele vai ser formatado nesse esquema de data. Isso aqui são ótimos utilitários, tá? Eu queria até ver de onde é que vem esse datetime format. Qual pacote que tá vindo ele, ó? Do próprio Spring. Nice. Então, são ótimos jeitos de você formatar datas, tá? Esse padrão aqui pode ser de qualquer padrão, mas aqui eu estou especificando que ele tem que ser no jeito que está lá no banco de dados. Então, a data que eu vou mandar aqui vai ser desse jeito, tá? Então, mas você pode formatar isso aqui para deixar no padrão brasileiro, mas aí você teria que fazer a mesma coisa no banco de dados para que ele seja gravado num padrão que faça sentido. Então, tem jeito de se trafegar datas de maneiras mais elegantes, ou num padrão brasileiro, ou no padrão que você quer no fim das contas. Então, olha só, fiz aqui o pattern, estou passando o CPF, estou passando minha data nesse pattern que eu especifiquei. Agora eu consigo fazer uma query específica, ó. Limpei o console e eu vou usar essa minha JPQL que eu escrevi aqui. Vou fazer essa requisição e vamos ver se funciona. Funcionou, tá? Então, ó, eu tenho o meu ID de novo aqui do meu Lerite, tenho o cabeçalho, tenho as linhas de detalhes, tenho o rodapé e tenho o funcionário que ele faz parte. Se eu vim aqui, ó, vamos ver a query. Selecionei o Olerite, do Olerite, fiz um join com o funcionário, aonde o funcionário tem esse CPF e o Olerite tem essa data, tá? Aí aqui ele fez mais um select para buscar as informações de funcionário lá no ID do funcionário para poder compor a query. E aqui ele fez o select do detalhe no ID do Olerite. Então são essas duas coisas que eu queria mostrar aqui a respeito do JPA Repository, do nosso querido Spring Data JPA, tá? Bom, acho que com isso levamos quase uma horinha, mas eu passei por toda a arquitetura, mostrei um pouquinho do Swagger, como é que dá para brincar. Acho que dá para todo mundo ali estudar em cima disso e fazendo perguntas em cima desse tema e procurando especificamente o que for com dúvida, ou vindo aí falar comigo se quiser, tá? Não sou um especialista nem nada, mas o que eu puder responder aí, eu respondo. Muito obrigado, Tássio, pela sua participação, meu amigo. E eu que agradeço. Show! Sempre uma honra participar. Espero Ficou, que mais oportunidades. ficou claro para você? Algum ponto que você quer comentar? Alguma coisa? Essa última parte ali do Spring Data? Como é que estamos? Pô, então, essas queries automáticas eu já tinha trabalhado uma vez. Na verdade, eu comecei a fazer essa anotação, a @query, aí depois eu Uhum. acabei descobrindo que já tinha isso. É genial mesmo, né? Essa Ah, parada, né? Parece mágica essa exato. porra, né, cara? Sim, eles compactam o código ali interno, né? É muito top. Tem uma lógica Eu, fodida pra isso. É muito maneiro, cara. ah, Manda é, aí. Aham. quando eu vi, naquele esquema, né? Que muitas vezes a gente não tem tempo para ir a fundo, então, você simplesmente entende como utilizar e utiliza. Aí depois, Aham. não, depois eu vou ver, entender melhor como funciona, né? Só que eu nunca fui. Não, eu também é, não fui muito a fundo, mas eu imagino que isso aqui seja tudo na base do Reflect. Não sei se você conhece. Mas é não, não uma conheço. API do Java que olha pra dentro de código existente. Então, Hum, tu manipula classes que existem, mas tudo em tempo de execução. É uma API até que falam que é perigosa, né? Porque ela é full runtime, tá ligado? Mas é sim. maneira, assim. Vale depois dar uma olhada quando tiver tempo. Pô, massa, muito massa. Não, pô, só agradeço pela oportunidade e aprendi muito. Fechou, mano. Muito Ó. obrigado. Vou encerrar a